Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Solos Cristos, um canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e neste dia de hoje eu quero partilhar com você uma breve reflexão da Palavra de Deus. Para a nossa reflexão, o texto se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus é um dos capítulos mais lidos por toda a igreja cristã. Ele fala sobre o grande sermão que Jesus pregou para os seus discípulos. Este sermão vai do capítulo 5 ao capítulo de número 7. E em especial, dentro destes primeiros 12 versículos, Jesus vai falar do que é chamado de bem-aventurança. Após Jesus batizar-se, reunir os seus discípulos, ele agora se assenta sobre um monte e começa a ensiná-los. E ele começa a ensiná-los a partir de algumas características que são peculiares de um cidadão dos céus. Essas características são chamadas de bem-aventuranças. Ele lista uma gama delas dentro do capítulo de número 5, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Em especial hoje, eu quero refletir com você sobre o capítulo 5, do 1 ao 3 somente. No versículo de número 3, nós temos Jesus fazendo uma indicação, dizendo que bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A expressão de Jesus inicia-se com a sentença bem-aventurado os que. A expressão bem-aventurado, na língua original grega, significa makarios, que vai muito além de uma felicidade superficial. A ideia de Jesus é demonstrar uma felicidade no mais alto grau, na mais alta elevação. Jesus, ele estaria como que dizendo: felicíssimo são os humildes de espírito. Algumas outras traduções, dentre essa palavra posterior, humilde, vai colocá-la como pobre de espírito. No momento que nós vivemos, a expressão humilde de espírito ou pobre de espírito tem em especial uma conotação negativa. As pessoas acham que é ruim ser pobre de espírito, justamente porque parece demonstrar uma subserviência. No entanto, para Jesus, a perspectiva é totalmente avessa, e para os seus discípulos devem ser também. Para Jesus, ser feliz ou ser feliz no mais alto grau é ser pobre ou humilde de espírito. A pobreza espiritual aqui não está relacionada com a aquisição financeira, o poder aquisitivo. Muito pelo contrário, a ideia de humildade ou pobreza de espírito está relacionada a uma alma humilde e serva. Uma alma que se coloca por debaixo dos cuidados paternais de Deus. É uma característica intrínseca a humildade nesse aspecto. Ao olharmos para o texto bíblico, nós vemos que esta é uma característica peculiar dos cidadãos do céu. Feliz é aquele justamente que é humilde de espírito, aquele que tem a sua preocupação
em servir com totalidade, não somente a Deus, mas é claro, principalmente a Ele, mas de igual modo também ao seu próximo, aos seus irmãos, aqueles que estão em sua volta. É muito interessante porque esse é um conceito avesso do conceito do mundo. Ser pobre de espírito para Jesus é bom, porque o contrário disso é verdadeiro para o mundo. Ser pobre de espírito para o mundo é pejorativo. É por isso que os valores de um verdadeiro cidadão dos céus são avessos a este mundo. É por isso que a verdadeira proposta de Cristo para os seus filhos é para que eles façam-se diferentes das práticas e condutas que as pessoas têm nesse mundo. Sendo assim, Jesus, após dizer que o homem e a mulher que é bem-aventurado porque é humilde de espírito, ele vai demonstrar qual será a recompensa dele, justamente por poder ter sido feito nele esta humildade pelo Senhor nosso Deus. Por que é positivo ser humilde de espírito? Porque é dos humildes que são o reino dos céus. O reino de Deus é dos humildes. O reino de Deus é daqueles que têm o seu coração debruçado e reclinado em Deus. O reino de Deus é justamente daqueles que têm a preocupação em servir o próximo como a si mesmo. Porque não há outro meio de servir a Deus senão esse. Se nós pararmos para perguntar, Deus precisa do nosso serviço? A resposta óbvia seria não. Por quê? Porque Ele é onipotente, porque Ele tem todo o poder, porque Ele é autodependente, ou seja, Ele não depende de ninguém. Então como que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus servindo o meu próximo. Como que eu sirvo ao Senhor da minha alma? Eu sirvo ao Senhor da minha alma, fazendo pelos outros. É isso que Jesus nos ensina. Certa feita, em uma das lições, Jesus diz aos seus discípulos: olha, eu estive nu e você me vestiu, eu tive fome e você me deste de comer. E os seus discípulos a uma pergunta: mas quando nós fizemos tudo isso ao Senhor? E Jesus responde: quando fizestes a qualquer um destes pequeninos, a mim fizestes. Quer ser humilde de coração? Sirva ao seu próximo como a si mesmo. Quer ver o reino de Deus e viver o reino de Deus? Seja humilde de espírito. Por quê? Porque esses são felicíssimos diante de Deus.